Salmo 103. Irmãos, olha que preciosidade esse Salmo de Davi. Eu quero ler apenas os 4 primeiros versículos. Salmo 103, versículo 1 ao 4, onde diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Observe o versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Nós sabemos que nem todos os salmos foram Davi que escreveu. Alguns foram Salomão, outros foram Asaf, mas esse salmo específico, 103, ele é atribuído a Davi. Entendendo que foi Davi quem escreveu o Salmo 103, nós observamos que nesse momento da vida de Davi, esse salmo nasce de um coração maduro. Esse salmo nasce de uma maturidade alcançada por intermédio da sua vida com Deus. O coração de Davi em Salmo 103 é o coração de alguém que conheceu vitórias, mas também conheceu as quedas. É alguém que conheceu o arrependimento e alguém que viveu a restauração. Então imagina, você que conhece a história, a biografia de Davi, imagina um homem que passou por todo esse processo de ter um coração vitorioso, de repente ter que vivenciar a sua queda, de repente ter que entrar pelo único caminho que nos restaura, que é o arrependimento, e entrando pelo arrependimento, agora ele vive uma restauração. Esse é o coração de Davi, do Davi que escreve o Salmo 103. E quando nós olhamos esse salmo, nós não vemos esse Davi mais em meio às suas crises, mas nós vemos esse Davi com uma memória ativada de alguém que aprendeu com os seus erros, de alguém que aprendeu a reconhecer nesses erros quem Deus é, mesmo depois de errar, mesmo depois de falhar. Uma coisa é a sua perspectiva antes da queda, outra coisa é a perspectiva desse Davi depois da queda. Antes da queda ele tem uma visão, tem um entendimento, tem uma opinião, tem uma consideração, ele tem uma visão, enfim, ele é um, mas depois da queda ele é outro, e mesmo antes quanto depois, independente das suas falhas, ele aprendeu que em todo tempo é devido reconhecer quem Deus é. Uma coisa é reconhecer o que Deus faz, outra coisa é reconhecer quem Deus é. Nós agradecemos por tudo que Deus faz por nós, sim ou não? Mas aqui o que Davi está demonstrando é uma gratidão não só pelo que Deus faz ou pelo que Ele pode fazer, mas é uma gratidão por quem Deus é. E por que é interessante nós ressaltarmos isso? Porque a adoração vem em cima de quem Deus é e não do que Ele pode fazer. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Então, adoração não é quando eu reconheço o que Ele faz, é quando eu reconheço quem Ele é. E esse princípio, a adoração, ele está em todo esse texto de Salmo 103. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele hoje. Na verdade, eu gostaria de falar sobre 2 princípios basilares dentro desse texto e que é aplicável às nossas vidas. O primeiro é a adoração. O segundo é o perdão. Quando nós falamos acerca de adoração, ele está exposto no texto, nos 2 primeiros versículos, quando ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando Davi ele está trazendo essa declaração, observe que o seu salmo não é reportado a alguém externo, ele não diz a terceira pessoa, mas é algo que ele está dizendo a ele mesmo.
Davi está falando consigo, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então é nesse momento que ele revela a sua adoração. E algo interessante implícito dentro da declaração de Davi. O que, pastor? Ele está revelando que a adoração muitas vezes é uma decisão, antes mesmo do sentimento. Adorar a Deus é uma decisão que vem antes do sentimento. Hoje eu quero adorar por quê? Hoje eu quero adorar porque Deus fez, porque Deus cumpriu, porque Deus honrou, porque Deus abençoou, porque Deus operou. Davi está dizendo que antes do sentimento precisa vir a decisão de adorá-lo. E isso eu digo, irmãos, porque na própria Bíblia, adorar nem sempre está ligado às emoções favoráveis. Adorar a Deus está mais ligado a uma escolha muito consciente de reconhecer quem Deus é, do que elevar a Deus uma expressão do que Ele faz, do que Ele fez ou do que Ele pode fazer. Adoração, em sua essência, não começa no que fazemos, mas começa em quem Deus é. Eu vou bater nessa tecla, porque nós precisamos desconstruir essa ideia de que eu entro na igreja, na casa do Senhor, na presença de Deus, para oferecer algo em cima ou em detrimento do que eu tenho ganho, do que eu tenho ganhado, do que eu tenho recebido, do que tem retornado sobre a minha vida. Querido, se Deus fizer algo por você, por mim, por todos nós, glória a Deus por isso. Mas se Ele não fizer, a glória a Deus continua igualmente, igual forma. Eu preciso adorar a Deus de qualquer forma. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei qual é a tua motivação em estar aqui, mas eu afirmo, isso aqui é uma casa de oração. Aqui nós viemos para adorar ao Senhor, independente do que Ele fez ou independente do que Ele vai fazer. É um momento só para reconhecer quem Deus é. Quando eu reconheço quem Deus é, eu estou entrando em adoração. Nós estamos acostumados a atrelar a adoração à música. Nós estamos acostumados a atrelar a adoração às palavras. Estamos acostumados a atrelar a adoração, aos gestos, mas adorar a Deus está além das músicas, está além das palavras, está além dos gestos, é simplesmente um ato de reconhecimento. Nós queremos reconhecer como Deus é santo, nós queremos reconhecer como Ele é soberano, nós queremos reconhecer como Ele é fiel, nós queremos reconhecer como Ele é misericordioso conosco, e nós queremos reconhecer, glória, que Ele sim é digno de receber toda a honra, Ele é digno de receber toda a glória, e Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Tem algo poderoso aqui, querido. Salmo 103 não está descrevendo um estado emocional espontâneo. Sabe o que está escrevendo? Uma ordem para a própria alma de Davi. Olha o que o versículo 1 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não é um estado emocional espontâneo sendo descrito, é um comando, porque alma precisa ser governada, alma precisa ser comandada, alma precisa ser conduzida. Talvez pela nossa alma nós tínhamos ficado em casa assistindo a final do Corinthians, para ver o Vasco ganhar, mas não ganhou. Talvez pela alma você diria assim: não, mas já está no final do ano, os últimos cultos, blá 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 blá. Eu vou ficar em casa, eu vou ficar tranquilo. Talvez pela nossa alma nós não estaríamos aqui, nós não seríamos mais crentes, nós não estaríamos na presença de Deus. Mas como a alma precisa ser governada, você diz: não, eu vou para a igreja, eu vou para a presença do Senhor, eu vou adorar, vou expressar a minha adoração, vou levar a minha adoração, o meu reconhecimento de quem Deus é. Eu vou entrar na presença de Deus. E hoje tivemos oportunidades incríveis através de tudo que já foi proposto nesse culto, de levantar as mãos e dizer: o Senhor é digno, Pai de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso.
misericordioso. Nós já tivemos oportunidades para isso, mas é interessante você entender que a alma precisa de governo, que a alma precisa de comando, que a alma precisa de condução. Davi, ele está ordenando a própria alma, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então entenda, a alma nem sempre está alinhada com a verdade, é por isso que ela precisa de condução. A alma nem sempre está alinhada com as prioridades, é por isso que ela precisa de condução. A alma nem sempre quer fazer o que precisa ser feito, é por isso que ela precisa de condução, porque aqui é o seguinte: ou você governa a sua alma, ou a sua alma te governa. Ou você submete a sua alma a uma condução, ou ela te conduz. E aí eu pergunto, quantas pessoas estão vivendo situações indesejáveis de se viver, porque não estão governando a sua própria alma? Não estão governando os teus próprios sentimentos. Que alma, pastor? É a sede das emoções e a sede das nossas decisões. Tudo que nós decidimos é na alma. Tudo que nós sentimos é na alma. É por isso que eu disse, a decisão de adorar vem antes do sentimento. Está fazendo sentido? Sentimentos são instáveis, sim ou não? Os sentimentos mudam conforme as circunstâncias, mas a decisão, ela nasce de uma convicção. Se os nossos sentimentos são estáveis e mudam, as nossas decisões precisam estar firmadas em uma convicção. Quando nós olhamos o Salmo 103, qual é a decisão de Davi? Eu vou adorar, não porque tudo está bem. Eu vou adorar porque ele está reconhecendo, ele vai adorar porque ele está reconhecendo quem Deus é. No texto que ele descreve, misericordioso. No texto ele descreve, perdoador. No texto ele descreve, gracioso. Então a adoração nesse sentido começa com um ato de obediência e fé, antes de se tornar uma experiência emocional. É claro que quando nós entramos em um tempo de adoração, nós choramos. A nossa alma tem gozo, tem alegria, tem paz. O nosso espírito é cheio, somos preenchidos, mas isso é a consequência da nossa convicção. Isso é a consequência da nossa decisão. Eu decidi vir adorar, e foi a melhor decisão que eu tive, que eu tomei. Eu governei a minha alma e disse: não, nós vamos adorar. E quando eu entrei no santuário de Deus, a presença dele veio ao meu encontro, eu senti o alívio, eu senti a paz que excede o entendimento, eu senti a alegria, eu senti a presença. Aí eu me emocionei, eu chorei, a minha alma reagiu, mas ela só reagiu com os sentimentos porque eu decidi antes. Escuta, não deixa a sua alma te governar. Não deixe os teus sentimentos te conduzirem. Provérbios, Salomão disse assim: filho meu, dai-me o seu coração. Por quê? Porque o coração do homem, ele é mais enganoso do que todas as outras coisas. Quando nós tomamos atitudes, escolhas e decisões baseados nos nossos sentimentos, o risco de frustração é enorme. Por quê? Porque os nossos corações são enganosos. Provérbios 16, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final desse caminho tem morte. Nós somos limitados, enxergamos só um pedaço do caminho, mas Deus está presente no início, no meio e no final, e Ele sabe o que existe de melhor para as nossas vidas. É por isso que a alma tem que ser governada. Eu vou proclamar aqui essa noite: governa a sua alma, conduza a sua alma. Quer viver uma experiência poderosa nas suas emoções, mas também no sobrenatural? Então decida por convicção o que você vai fazer. Eu acho lindo quando Josué se posiciona dizendo: olha, do portão para fora vivam como quiserem, do portão para dentro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo está de ponta cabeça e cada um decide o que quer para a sua vida. Nós podemos interferir? Não. Como igreja, nós devemos influenciar, exercer influência. Interferir? Jamais. Condenar? Nunca. Julgar? Deus me livre. Jesus disse que nós não devemos julgar
ninguém. Mas escute, do portão para dentro é uma decisão. Do portão para dentro é uma escolha. Do meu coração, da minha alma, para a minha vida, quem decide sou eu. Quem toma as decisões e faz as escolhas sou eu. De mim para fora, vivam como quiser. Eu decidi que eu vou servir ao Senhor. Eu decidi que eu vou ser fiel a Deus. Eu decidi que eu tenho um Deus na minha vida, Ele é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade. Eu vou viver o cristianismo, eu vou viver a fé, eu vou viver a igreja, eu vou viver esse ambiente profético, eu vou viver esse ambiente que muita gente me julga, me condena, mas não sabe o quão atribulado eu entro num culto e o quanto em paz eu saio dele, não sabe quantas angústias, ao entrar na presença de Deus, eu deixo no altar e saio totalmente renovado e aliviado. Querido, só vai viver uma experiência sobrenatural quem decidir. Escute, para de esperar a decisão dos outros. Decida hoje você o que você quer viver. Pode estar do seu lado, a decisão é sua. A decisão é sua. Sabe o que a Bíblia diz? Eu estou sentindo graça. Que quando Jesus voltar, estarão dois dormindo, um sobe e outro fica. Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus deu oportunidade de decisão. Um decidiu subir, o outro decidiu ficar. Aí eu vou ficar porque o outro decidiu ficar? Não, eu vou subir. Não, irmão. Não, um dia me questionaram se Deus existe. A minha resposta foi simples, irmão, se Deus não existe, eu sou o primeiro a rasgar a Bíblia e cair fora. Se eu não estou aqui por uma convicção, se eu não estou aqui por uma fé, se eu não estou aqui porque eu creio que Ele é fiel, porque eu já vi, já provei, já experimentei e tenho pelas minhas experiências e pela palavra a convicção, eu sou o primeiro a ir embora. Eu sou o primeiro a abandonar tudo e sair correndo. Escute, existe uma convicção dentro de mim, ninguém rouba ela. Ninguém tira ela. A minha vida é baseada naquilo que eu creio. E hoje eu ouvi um testemunho tão edificante, porque às vezes a gente se acha, né? Não, vamos falar, pessoal, olha para mim. A gente acha que é a última Coca-Cola do deserto. A gente acha que é a última bolachinha do pacote. A gente acha que Deus depende da gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Decida adorar antes dos seus sentimentos, porque Deus não depende de você. Se vocês aqui não quiserem adorar, não tem problema. Há no céu 24 anciões que não cessam de dizer que Ele é santo, 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 santo. Fora os outros. Ele é Deus. Hoje eu ouvi um ex-maçom que, lendo a Bíblia, instruído pelos próprios líderes, teve um encontro com Deus e decidiu não mais fazer parte dessa sociedade secreta. Me lembrou um testemunho que nós ouvimos lá em Brasília, do pastor Jackson Antônio, que tinha acabado de chegar do Egito, de um retiro, de uma igreja subterrânea, uma igreja escondida que tem lá no Egito, porque é uma sociedade predominantemente muçulmana, não aceita o cristianismo é um crime com direito à morte, uma pena de morte. Pai que descobre filho no cristianismo pode matar o filho e não tem nenhum tipo de punição para ele, porque eles são muito atrelados àquela religião. E ele contou o testemunho de um jovem que em uma madrugada, invocando Alá, recebeu Jesus. Não, deixa eu te falar, ele não ganhou um folhetim na rua, ele não foi evangelizado pelo Instagram, ele não teve um contato com ninguém, invocando Alá. Sabe quem chegou? Jesus. Jesus chegou, conversou, se apresentou, se manifestou, passou para ele um endereço e um nome, disse: vai nesse lugar e procure essa pessoa. Sabe qual era o lugar? A igreja. Sabe quem era a pessoa? O pastor. Ele chega, se apresenta e ele entende que tudo era contrário ao que ele aprendeu desde criança, mas ele também entende que o que ele viveu na madrugada, a experiência no quarto, não foi algo que se explica fisicamente ou de maneira lógica, foi um mover sobrenatural. Então ele começa a perseverar naquilo, Tiago.
E ele começa a viver aquilo escondido, ninguém sabia, porque se o pai descobre, pode matar, se a mãe descobre, pode matar, mas ele persevera. Nessa perseverança vai um ano congregando escondido. Escuta isso, igreja, 1 ano congregando escondido. Quando chega 1 ano, tem um batismo na igreja, ele entra na água, e o pastor, sabendo de toda a situação, ele diz: filho, você está disposto a morrer por Cristo? Na confissão de fé. Ele para e pensa, ele fala: pastor, eu não estou disposto. Então ele sai da água, persevera mais 1 ano, e aí tem outro batismo, ele vai para as águas, o pastor faz a mesma pergunta, ele pensa, ele diz: não, pastor, eu ainda não estou disposto. No 3º ano, quando ele entra na água, ele diz: eu estou disposto a morrer por Cristo. Antes que o pastor perguntasse, ele se batiza, e quando ele volta para casa, a família está reunida, e agora ele precisa falar. E quando ele fala, vem o choque. O pai diz: não, é o seguinte, nós não queremos saber disso, não temos nada a ver com isso, mas continua. Ele diz: continua? Como assim? Vocês não vão me matar? O pai fala: nós te seguimos, sabemos aonde você vai e sabemos o que você faz, e tem 3 anos que a sua mãe põe veneno na sua comida e você não morre. Você acha que Deus está dependendo dessa miséria de evangelismo que a gente tem feito? Vocês acham que Deus depende de que nós apresentemos Ele? Quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus quer, Ele mesmo se apresenta. A Bíblia diz que o único intermediador entre Jesus e o homem, o único intermediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Deus não depende de nós, querido. Estar aqui é reconhecer. Eu vim essa noite reconhecer quem Deus é. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é preeminente, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Deus é. Ei, Deus é. Deus simplesmente é. Sabe, adorar a Deus sob circunstância é imaturidade espiritual. É gente que não nasceu de novo ou foi formado pelas coxas. Adorar a Deus pelo que pseudamente Ele pode fazer, ou o que Ele deve fazer, ou o que Ele tem que fazer, é imaturidade. A Bíblia diz, projeta aqui para mim, Júlia, por gentileza, que Jó, após perder tudo o que ele tinha, faz aqui, ó, Jó, capítulo 1, versículo 20, põe aqui para mim. Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó, isso. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e... O homem mais rico do Oriente acabou de perder tudo. O homem mais rico do Oriente acabou de perder os seus 10 filhos. A sua casa caiu, desabou, literalmente pelo vento que veio de forma contrária. Como se não bastasse isso, foi tomado por lepra. O corpo dele está tomado de feridas. Quais são os motivos que Jó tem para fazer isso? Nenhum, mas nós não adoramos pelo que ele faz. Nós o adoramos pelo que ele é. Alguém para adorar o Senhor essa noite? Não havia sentimento favorável, mas houve uma decisão de permanecer reconhecendo a soberania de Deus. Por isso nós não podemos, irmãos, condicionar a nossa adoração ao que nós estamos sentindo. Porque há dias, Murilo, em que o nosso coração está cansado. Existem dias em que os nossos corações estão feridos. Existem dias em que os nossos corações se sentem culpados por alguma razão, por alguma circunstância, por algo que aconteceu. Estou pregando para pai, para mãe, para esposo, para esposa. Mas escute, a decisão de adorar nesses momentos é o que vai reposicionar a nossa alma. É por isso que eu não concordo com aquela história, não estou bem, não vou para a igreja. Meu irmão, você não está bem, para onde você tem que ir? Onde você vai reposicionar a alma? Onde a alma vai ser reposicionada é na adoração, porque quando nós escolhemos adorar,
Mesmo sem vontade, nós estamos dizendo: Deus continua sendo Deus, independente do que eu estou vivendo. Deus continua sendo Deus, independente do que eu estou passando. Deus continua sendo Deus, independente do que eu estou enfrentando. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus. Essa decisão abre espaço para que o sentimento venha depois. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já aconteceu com você uma cura emocional? Um alívio na alma, uma restauração interior, num momento de adoração. Essa igreja acontece algo fantástico. Murilo ministrou louvor hoje. Eu não sei o que ele vai cantar. Muita gente tem essa dúvida: será que o pastor... Eu até peço, mas eles não cantam, viu? Tudo que eu peço aqui para eles cantarem, eles não cantam. E eu nem vou falar, se eu ficar nervoso eu digo alguns nomes, mas eu não vou falar não. Eu não sei o que o Murilo vai cantar. Eu não sei que palavra que o Tiago vai pregar. Eu não sei que oração que vai ser feita aqui na abertura. Mas quando a gente vem por culto, parece que existe um alinhamento. Parece que nós sentamos numa mesa e decidimos: vamos falar sobre isso, vamos cantar sobre isso, vou pregar sobre isso. Não tem! Eu passo um domingo do lado da minha esposa, eu chego aqui à noite, ela não sabe o que eu vou pregar. Não tem! Quem faz esse alinhamento é Deus. É o Espírito de Deus, e eu acho isso fantástico. Por quê? Porque quantas vezes a gente entra aqui enfermo, ferido, sobrecarregado, totalmente destruído, se sentindo caco, um caco totalmente lançado, mas de repente a adoração flui, e a adoração ela é contagiante, né? A adoração é envolvente, a adoração é algo extraordinário, é algo de Deus. E quantas vezes no momento dessa adoração vem a cura para as nossas emoções, vem o alívio para a nossa sobrecarga, vem a restauração para o nosso interior. Isso acontece quando? Na adoração. Então escute, adoramos primeiro pela fé e depois nós colhemos os frutos dessa adoração. Primeiro nós reconhecemos, depois nós sentimos aquilo que Deus quer nos entregar por intermédio da adoração. É por isso que você tem que entrar aqui, fechar os olhos e esquecer de tudo. Entrar numa dimensão espiritual, elevar pensamentos, desacelerar o pensamento, a alma, entregar mesmo o seu reconhecimento de quem Deus é. Escute, é na adoração que nos lembramos quem perdoa, quando a culpa quer falar mais alto. É na adoração que a nossa alma é regada quando o coração está seco. Quando a emoção falha, é a decisão de adorar que vai sustentar a nossa fé. Então, para concluir essa primeira parte sobre adoração, adorar é um ato de governo espiritual sobre a própria alma. Não quero, governa. Estou com preguiça, conduz. Não estou sentindo, vai sentir depois. Primeiro decide. Primeiro se move pela convicção, faz o que tem que fazer, e a resposta vem depois. Decidir adorar é permitir, irmãos, que a verdade de Deus lidere, e não os sentimentos do nosso momento. Primeiro adoramos, depois a alma aprende a sentir de novo. Parece que eu não sinto mais aquilo que eu sentia. Adora, você vai sentir de novo. Parece que eu perdi. Perdeu não. Não perdeu. Foi uma inversão que teve aí. Estava para decisão. Aí alguma coisa aconteceu e trouxe para emoção. Aí você não sentiu mais, porque foi conduzido pela alma. Vira a chave de novo para decisão. Adora, adora, adora. Antes de qualquer coisa, nós somos adoradores. Antes do pastor é um adorador, antes do pregador é um adorador, antes do músico é um adorador, antes do levita é um adorador, antes de ser uma dançarina da casa do Senhor, você é um adorador, antes de ser um diácono, antes de ser um presbítero, antes de ser um voluntário, um intercessor, você precisa ser um adorador. O adorador precisa vir antes de qualquer outra coisa, e isso não pode ser invertido. Não é o cenário de Marta e Maria? Onde estava Marta? Trabalhando. Tem algum mal?
Alguém arrumar a casa quando é pega de surpresa em uma visita? Você já recebeu uma visita no momento que a sua casa estava de cabeça para baixo? É legal? É confortável? Alguém vai acusar a coitada da Marta de querer dar um tapinha na casa porque Jesus chegou? Não! Havia ali uma necessidade, ela só não era uma prioridade. Porque quando Jesus está na casa, a prioridade sempre é Ele. Vou falar de novo, não é a panela, não é o tanque, não é a comida. Porque tem gente que não para, tem gente que não senta, tem gente que não ouve, tem gente que não aprende. Tem gente que está com o coração fechado, com os ouvidos fechados. Jesus está ali falando. E você está onde? Essa alma está te conduzindo, hein? Entre nós aqui, você está sendo governado pela tua alma, viu? E aí sabe o que acontece muito? O marido está reclamando, os filhos estão reclamando, o patrão está reclamando, está todo mundo reclamando. E a pessoa tem um senso de perseguição, acha que está todo mundo contra ela. Não tem ninguém contra você. O negócio é que você está descompensado emocionalmente. A sua alma está te governando. A sua alma está te conduzindo. Para aí um pouquinho. Gira a chave. Volta para a decisão de adorar. Eu não sei como foi o princípio do seu culto, mas se o final dele for numa plena adoração, a sua semana, o seu Natal, o seu fim de ano, ele vai ser incrível. Diga para quem está do seu lado: adore primeiro, depois a sua alma vai sentir de novo o fogo queimando, o coração tremendo, a glória de Deus vindo. O segundo aspecto da mensagem de Davi é o perdão. Nesse contexto histórico, Israel vivia sob a consciência da lei, dos sacrifícios e sobretudo da culpa dos seus pecados. Israel oscilou muito, transgrediu, foi iníquo. Israel pecou demais contra o Senhor e por diversas vezes viveu, na literalidade, a consequência dos seus pecados. Mas quando Davi declara que é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, ele está apontando para esse Deus que nós reconhecemos quem Ele é através da adoração, e dizendo: a misericórdia vem dEle, porque é Ele mesmo que alcança um coração arrependido. Escute, Davi revela um Deus que não apenas corrige, mas restaura. Um Deus que não apenas julga, mas que também perdoa. Com um lindo entendimento, Davi nos faz compreender, irmãos, que o perdão não é fruto do nosso merecimento. O perdão é unicamente fruto da graça de Deus. Quem você acha que merece ser perdoado? E tem alguém que você acha que não merece ser perdoado? Isso não somos nós quem define. Quem define é a graça de Deus. Porque a mesma graça que se manifestou a uns, se manifestou a outros também. Porque pecado muda de nome. E o que Paulo diz é que onde um dia o pecado abundou, a graça de Deus supera. Então, em tempos que muitos carregam culpas, talvez essa seja a sua realidade, acusações, feridas de um passado, esse texto de Davi está nos chamando de novo a um reposicionamento. Se reposicione. Nós não somos definidos pelas nossas iniquidades, irmãos, mas nós somos definidos pelo que Deus opera em nós. O quê? O perdão. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas perdoadas. O perdão divino é o ponto de partida para quem precisa de cura, Murilo, libertação, para quem precisa de redenção, para quem precisa de uma nova identidade. Ainda que quem não tem a mente de Cristo não consiga entender uma transformação que acontece de alguém que se arrepende dos seus pecados e alcança o perdão, a igreja está aqui para validar. A igreja está aqui para dizer: pecou? Ok. Se arrependeu? Sim. Foi perdoado?
sim, então nós acreditamos que você não é mais a mesma pessoa. E às vezes, Murilo, nós queremos nivelar pecados e perdões, quando nós não devemos fazer isso, porque todos nós somos pecadores. Projeta aqui para mim, Júlia, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que esse texto diz. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Estou terminando, gente. A introdução. Brincadeira. Olha o que João disse. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Toda vez que eu leio esse texto, vem uma pergunta aqui dentro de mim. Quais coisas João se refere? Ele está dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ok. Quais coisas João escreve para que não pequemos? Esses ensinamentos estão no capítulo anterior, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 2. Onde João, dentro de um contexto histórico, tem a missão de combater uma falsa espiritualidade. Uma falsa o quê? Uma falsa o quê, gente? Em que sentido? Veio uma leva de pessoas negando o pecado. Pecado não existe. Pecado é cabeça de cada um. Pecado é senso moral. Cada um define o que entende, o que é e o que não é. Não é bem assim não. Porque toda espiritualidade que nega o pecado, ela é falsa. Toda religião que nega o pecado é falsa. Não é a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesse contexto da carta de João, ele está combatendo alguns que diziam ter comunhão com Deus, mas viviam em trevas. Eu sou crente. E a vida? Trevas. Sou um adorador. E a vida? Tenebrosa. Escute, aqui está estas coisas que João quer denunciar. Primeiro, o que ele ensina? Ele ensina a revelação de quem Deus é. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, o texto diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e também vos anunciamos, que Deus é a luz, e nele não há trevas. O que João está identificando? O caráter de Deus. Deus é luz, Deus é santo, e o pecado não é apenas um erro, ele é apenas uma incompatibilidade com a luz. É por isso que vem a exortação de Salomão, quando ele diz assim, aquele que oculta as suas transgressões não prosperará. Porque todas as vezes que nós errarmos, o primeiro pensamento é esconder, é ocultar, é colocar onde a luz não é capaz de enxergar. Olha o que João está nos ensinando. Deus é luz, e nele não há trevas. Quem aqui anda com Deus? Deus anda com você? Você anda com Deus? Então nós andamos com a luz. O que pode ser escondido quando há luz? Segunda coisa que João ensina, ainda no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeiro, ele diz, Deus é a luz. Segundo, ele ensina, se andarmos na luz, como ele na luz está. Terceiro, versículo 8, onde ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, o que João está corrigindo? O auto-engano. Você acha realmente que você não é pecador?
Você acha realmente que você não tem pecados? Você acha realmente que você não precisa de viver um arrependimento? Paulo está combatendo isso. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. E estamos vivendo sem o arrependimento, ou seja, não estamos reconhecendo a nossa caminhada na luz. O quarto ensinamento de João está no versículo 9, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existe um valor na confissão. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E eu termino dizendo, João, louvor pode subir, propõe um equilíbrio. Cristianismo é equilíbrio entre graça e santidade. Olhe para mim. A graça de Deus tira de foco todo o mérito que alguém possa julgar ter para ser perdoado dos seus pecados. A graça invalida todo nível de merecimento. Mas o que João está dizendo é que entre a graça precisa haver um equilíbrio com a santidade, porque essa graça não invalida a santidade que nós precisamos ter para com Deus. A graça não é cartão de crédito para quem quiser pecar. A graça não é licença para o pecado. O que João está nos orientando é acerca de um ensino preventivo e não permissivo. Ele não está dizendo, vai e peca, que você vai ser perdoado. Ele está dizendo, você não precisa disso. Você é maior que isso. Você é mais forte que isso. Você consegue. Por quê? Porque a mesma graça que nos perdoa depois é a graça que nos sustenta para que não venhamos cometer aquilo que é indesejável para as nossas vidas. Porque independente do perdão e da graça, pecado tem consequência. Independente do perdão que nós já temos em Cristo, o salário do pecado continua sendo a morte. Então ele diz, essas coisas vos escrevo, e aí eu disse as coisas, para que não pequeis. Diga para quem está do seu lado, não peca não. Fala para ele, ajuda o pastor, aleluia. Chama ele de santo, fala, ô santinho, não peca não, santinho. Olha o equilíbrio da graça com a santidade. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Meu pastor, eu errei, eu vacilei, eu não fui forte o suficiente, infelizmente eu tropecei. Aí vem a provisão. Mas se alguém pecar, existe um advogado lá no céu. O que representa esse advogado? Um intercessor. Ele diz, esse é Cristo, o justo, ou seja, aquele que está qualificado para nos representar. Ele é justo. E ele ainda fala sobre a propiciação, é ele mesmo, a propiciação segundo os nossos pecados, ou seja, está nele o sacrifício suficiente para que esse perdão possa ser gerado, porque foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Não peque,
Mas se alguém pecar, Ele é advogado, Ele é justo e Ele ainda é a propiciação. Como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! Salmo 103. Há dois aspectos: a adoração, o reconhecimento por quem Deus é, e o perdão. Eu recito para finalizar: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas transgressões. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus é fiel. Se coloque em pé, igreja.